aí, bora gravar um episódio? Opa, bora! Galera, prazer, eu sou a Rafaela Guimarães, sou host e fundadora do podcast Marketing Negócios, CEO da Socialis, diretamente aqui na minha ilha, na cidade de Floripa. E é a primeira vez gravando também um episódio aqui num carro, e não é só um carro comum, é um BYD. E a ideia aqui desse episódio, a gente tá indo pro Varejo Tech Day essa semana, né? Um super evento da Kátia aqui em Floripa, uma parceria de Floripa Airport, DVA e BYD. E eu tô aqui com o Bruno Brasil, que é diretor comercial da Hering. Bruno, tá animado aqui pra nossa conversa, pra gente tocar um papo aqui ao longo de Floripa? Obrigado pelo convite, tô muito animado. Primeira sua vez e primeira minha vez de fazer um podcast dentro de um carro. E não é um carro, um carrão desse para receber a gente. Obrigado pelo convite, vamos junto. Bom, bora lá. Bruno, primeiro contextualiza pra gente, né, qual que é o seu pequeno desafio, né, da Hering. Você tá ali na frente comercial, cuidando de algumas franquias, algumas lojas, digamos assim. Conta pra gente qual que é o seu desafio hoje. Antes disso, só fazer uma breve introdução quem é o Bruno. Então, assim, como personalidade profissional, eu sou comercial por natureza, vendedor por vocação, tenho um orgulho gigante da construção da minha trajetória. Eu falo que eu quis ser engenheiro e a vida foi movimentando aí a minha trajetória, mudei para administração, vim do piso de loja, então hoje eu sou um diretor comercial, já passei por algumas marcas também, como Reserva, Aramis, Osklen, e hoje com esse desafio aí, desse mundão de lojas aí, sou diretor de monomarca, cuido de lojas próprias, cuido de franquia, são mais ou menos ali 60 lojas próprias, 530 franquias, 190 franqueados. O que eu falo é que de tédio a gente não morre. Não. E hoje no mercado, qual que você vê qual é o principal desafio, também barra oportunidade, que a gente está vivendo hoje no segmento de varejo, de moda e, consequentemente, na sua área também? Hoje, o grande desafio é a conquista do desejo do cliente de escolher a sua marca para ele investir. Então, falando do varejo de moda, um pouco do mundo de onde eu vim, onde várias vezes fizemos trabalhos de foco com relacionamento com o cliente, de interlocução com o cliente, de como você impacta positivamente o cliente sem ser chato. Então, esse mundo relacional que no primeiro momento vinha do caderninho do vendedor ali, daquele vendedor que mantinha o contato com os clientes regularmente, hoje já existe uma forma mais processualizada, uma forma mais automatizada, que também tem a dificuldade de não ser robótico. Então, hoje o mundo do relacionamento com o cliente, para você ficar na preferência da opção dele de compra, eu acho que é um dos grandes desafios. E, Bruno, por um lado chega até a ser ultrapassado, a gente falar, estratégia digital, estratégia física, né, como que unir isso tudo, né, que é um papo já antigo, mas assim, não tem como a gente fugir de como as estratégias digitais, as próprias redes sociais que a gente estava conversando agora há pouco, influenciam a jornada de compra do consumidor. Como que você vê essas plataformas e canais digitais conectados com o ambiente físico? Como que vocês têm feito e os aprendizados que vocês tiveram nessa jornada? Tem um ponto muito legal que eu acho que tudo mudou muito meio no forceps depois da pandemia. Então, aquele trabalho relacional que os vendedores poderiam fazer e, paralelamente, as marcas fazendo os seus trabalhos nas mídias sociais, eram coisas apartadas e caminhavam paralelamente. Mas eu sentia que não se conectava muito com o outro. Eram mundos e universos e caminhos paralelos distintos. A pandemia, que trouxe muita coisa ruim, mas trouxe alguns aprendizados. E eu acho que ali houve a necessidade da força de vendas, que não tinha sua loja para trabalhar, não tinha o seu espaço físico para poder atender os clientes, aprendesse como interagir com os clientes via mídias sociais, via plataforma de relacionamento. Ao mesmo tempo, houve uma abertura das empresas, entendendo e dando abertura, dando voz para a equipe de vendas, para eles participarem e usarem as ferramentas, às vezes as suas próprias redes sociais, as mídias particulares, e trabalhando num processo de formação de vendedores profissionais que se comunicavam através das mídias sociais. Então, o vendedor ele virou omni. Ele se comunicava fisicamente no PDV e, ao mesmo tempo, ele usava... Esperava só o cliente chegar ou ele vai atrás, gera demanda também, né? Reativo e proativo. Reativo e proativo. E eu acho que é interessante que você falou, obviamente, da pandemia, que foi um marco importante, e a ascensão do TikTok também no Brasil, foi muito interessante ver o quanto essa alta produção do conteúdo
foi uma provocação para o mercado, né? No sentido assim, não precisa ter uma alta produção para você gerar conexão. Pelo contrário, você ter esse conteúdo mais humano, mais orgânico, né? Mais de bastidores da própria marca, e o vendedor vive isso na ponta. Como que você viu isso dentro da Hering, assim, alguns aprendizados que vocês tiveram? Eu gosto de dizer pro meu time que o ótimo é inimigo do bom. Então, tem aquele negócio que quando você espera nascer perfeito, o Rony, que eu trabalhei na reserva, me falou um negócio que eu levo pro resto da vida, que é o perfeito nas tardes. Então, não dá para ficar esperando você ter o melhor treinamento, as pessoas mais capacitadas, o melhor jeito que tem que fazer. Garante minimamente ali um mínimo de cuidado e de regras que tem que ser obedecidas, incentiva e bota o time na estrada para fazer. Incentiva, e vai aprendendo no caminho, né? E corrige o avião voando. Não, incrível. E bom, você tem toda a gestão ali de um time de franquias e lojas. Queria entender como que funciona isso na prática, né? Então explica um pouquinho mais a tua frente comercial, quais são tuas responsabilidades, quais são os desafios olhando para essa rede. Eu tenho 2 diretos, um que cuida exatamente das 60 lojas próprias, e eu tenho um time maior de 2 diretos que dividem essa rede de franquias, que é um mundão de 530 franquias, entre 2 braços. Vamos falar um pouquinho do mundo de franquia. A gente, no jargão da gente de negócio de varejo, é o sell-in e o sell-out, como se fosse o B2B e o B2C. Então eu tenho uma gerência hoje dedicada a fazer esse trabalho de venda final para o cliente, de relacionamento com o cliente, de cuidado de visual merchandising com PDV, de ressuprimento de franquia, e eu tenho um outro braço que cuida de negócio de franquia, que olha para o P&L em si, fatia ele ali desde resultado primeira linha, custo de ocupação, peso de headcount, se é simples, se é presumido, e o bottom line, que é o mais importante, que o negócio tem que dar resultado e tem que pagar as contas. Não, perfeito. E a gente estava falando aqui muito sobre... Você veio sempre do universo de vendas, né? Digo assim, você foi vendedor, de fato. E quando a gente é vendedor, a gente aprende muita coisa, a gente erra muito, a gente bota a cara a tapa, a gente recebe não, a gente recebe sim, e a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso que o universo de vendas proporciona. O que o universo de vendas, como vendedor, te ensinou hoje para se tornar diretor comercial? Algumas boas dicas aí também para nossa audiência. Cara, acho que todo bom vendedor, quando ele descobre esse caminho, com a maturidade de dar muita cabeçada, ele caminha para um caminho mais próspero. O melhor caminho de você chegar no bolso do cliente é via o coração. Então, o fator emocional, para mim, é muito importante que a minha equipe de vendas se conecte com um ambiente agradável, que proporcione uma experiência de atendimento. Eu falo muito da jornada do cliente e da jornada do time de vendas. Então, a gente é muito preocupado que o time de vendas, para ser engajado, para ser feliz, para ser determinado, para buscar o resultado, ele tem que ter essas características de ter um ambiente harmônico e propiciar que aquele ambiente dele ele possa trabalhar proativamente em busca do resultado. E olhar para a jornada do cliente. A jornada do cliente não é um negócio intuitivo, tem que ser processualizado, tem que ter processo, tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. O que você faz aqui, o que você faz no meio e como é que você fecha. É um equilíbrio entre cabeça e coração, assim. Exatamente. E esse processo na prática, assim, como que você... E eu acho que assim, a frente comercial, ela também está muito conectada com o time de marketing, ou deveria estar também. Totalmente. Como que funciona isso dentro da Hering? A gente trabalha, eu brinco quando eu entrei na Hering, uma das primeiras coisas que eu fiz de minhas vidas passadas, que eu cresci aprendendo, a ter, buscar criar pontes com todas as áreas, e acho que o relacionamento, isso para mim é primordial. Que vendas ensina também. Exatamente, mas você tem que catar aqueles melhores amigos ali que você tem que trabalhar sempre debaixo do braço. Então a área de trade marketing sempre foi uma área que eu andei muito próximo. Que eu brinco que o trade é um marketing que trabalha para vendas, né? Então a gente sempre busca levantar algumas bolas para o marketing cortar. O marketing vai lá, bebe na fonte do branding, materializa aquele negócio para a gente falar como é que essa viagem do branding consegue ser acessível para conectar o consumidor, e via equipe de vendas treinar, capacitar a galera para a galera, através de uma linguagem dentro desse trabalho de relacionamento, consiga engajar e trazer o cliente para comprar com a gente. E você trabalhou em diversas marcas, né? Você falou Osklen, a Reserva, Hering, Lingerie também, que é uma marca maravilhosa. Queria que você contasse pra gente quais eram as diferenças
de experiência que você teve nessas diferentes marcas para você ter essa pluralidade comercial agora com a Hering também? A gente está fazendo agora um trabalho na Hering muito maravilhoso, que é um trabalho de cultura institucional. Então eu acho que a marca, cada marca tem uma cultura. E não tem uma cultura perfeita, tem a cultura que serve para aquela marca naquele bom momento. E eu acho que uma liderança, ele tem que ser capaz de disseminar a cultura, respeitar a cultura e entender se aquela cultura é aderente aos seus valores e aos valores do time que estão ali. Então, a liderança, ela deveria ser capaz de praticar no exercício minutário do dia a dia a intenção de que os direitos e os deveres estão equilibrados na balança ali para as entregas e para as conexões entre as pessoas que trabalham naquele negócio. Do mesmo jeito que eu falo que não existe funcionário perfeito para tudo qualquer tipo de empresa e não existe tudo qualquer tipo de empresa que é aderente com qualquer tipo de funcionário. Acho que é muito importante as pessoas entenderem o seu papel e aí eu falo que é o jogo do ganha-ganha. Você faz para receber. Então eu acho que é tudo uma construção a várias mãos e eu acho que dentro dessa vida de varejo, que é uma correria, você termina o dia 31, você bate uma meta, o dia 1º você já tem a meta nova, e você já tem um desafio novo, e eu acho que isso que eu brinco que é a cachaça, que é a energia que retroalimenta a gente na iniciativa da gente nunca tá parado, como eu falei, né? Nunca tem tédio, a gente está sempre buscando fazer acontecer. Mas eu acho super importante do que você falou isso, a gente entender que cada marca, qual é a cultura que cada marca tem, e ter o respeito, e ter o carinho de entender que isso é uma relação de reciprocidade. Legal. E você tocou num ponto interessante, eu tenho muitos amigos que trabalham no varejo e realmente é uma loucura, assim, passou um mês, pronto, reinicia, reseta, é um outro mês, alegria, é um outro dia, e aí tem um lado bom e tem um lado ruim também disso. O ônus e o bônus. O ônus e o bônus. Como você equilibra, e aí a cabeça, e aí isso até faz uma relação com o universo esportivo, a gente tá em época de Copa agora, a gente já fica também nesse ambiente esportivo, que a cada ponto reseta, né? Você tem vários esportes que você tem que resetar a sua cabeça. Dentro do teu contexto comercial, que tem muita pressão, quais são dicas práticas que você dá pra gente? Digo assim, gestão emocional na área de vendas pro varejo, gestão, né, de toda essa estratégia comercial também. Eu brinco que eu tenho outra característica, além de comercial, que eu sou patologicamente otimista. Então, isso é bom. Mas isso tem seu ônus e bônus exatamente, também. Mas isso é desenvolvível, eu sei que essa palavra existe. Você consegue praticar isso e você consegue desenvolver uma veia onde você consiga valorizar as oportunidades e ser grato pelas coisas que você conquistou e tentar, de certa maneira, não se deixar ser sequestrado pelas dificuldades e pelos obstáculos que, de repente, em algum momento você perdeu alguma coisa. Você falou do mundo do esporte, né? Eu fui atleta de judô uma boa parte da minha vida, né? Adoro futebol, adoro esporte. Tô sempre com os meus filhos andando de skate, então eu acho que tem um lance de uma vida saudável, por um lado, e aí a mente se oxigena e você cria momentos de conexão e cria histórias para você ter repertório para o seu dia a dia, mas ao mesmo tempo eu acho que nada tem mais valor do que a maturidade. Eu acho que o aprendizado que você tem, das experiências que você tem, das conexões que você tem. Eu sou ser humano, como todo mundo, vou ter as minhas felicidades e as minhas frustrações, mas eu busco lembrar sempre das coisas boas que alguma pessoa fez para mim, do que ficar remoendo as coisas que não deram certo. Então, eu acho que é uma escolha. A gente, psicologicamente, tem como canalizar a nossa mente para estar focada sempre em coisas mais construtivas do que outras que, literalmente, a gente não adianta existir, que não vão levar a gente para algum lugar, entendeu? E é interessante isso, porque ainda mais quando a gente está nesse desafio comercial, enfim, da tua frente, você lida com outras áreas, ou com outros líderes, ou com outros profissionais que talvez tenham visões até bem diferentes, né? Ainda mais a área comercial que precisa comprovar ali o crescimento, calma, vai dar certo. E fazer essa gestão emocional com outras pessoas, né? E gestão de relacionamento também. Uma coisa que eu acho que eu aprendi dentro da minha carreira, né, é que as pontes que você conecta com as áreas são muito importantes, né? E aí eu vou dizer uma outra coisa que eu pratico, que a minha mãe falou para mim, sempre na minha vida inteira: faz o bem que o bem volta. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Pode parecer bobeira, né? E outra coisa também que meu pai falava para mim a gente não é aquilo que a gente fala para os outros. A gente não é aquilo que a gente fala para o espelho.
A gente é aquilo que os outros falam da gente. Então não adianta a gente, às vezes, você acreditar, não, eu estou num caminho, eu tenho certeza da minha intenção, esse objetivo vai dar certo. Então toda a minha decisão, ela é muito pautada na opinião de muita gente. Não tomo nenhuma decisão sem consultar para cima, para o lado, para baixo. Às vezes, você é do meu time, sem querer, eu tô te fazendo uma pergunta num cafezinho, você não sabe por que eu tô perguntando, mas eu tô precisando tomar uma decisão. Influenciar a tua decisão. E eu preciso captar opiniões distintas para tentar, de alguma maneira, ser mais assertivo sem a pretensão que eu vou acertar sempre. Então, eu acho que essas preocupações, eu acho que fazem parte do meu dia a dia. Não, legal. E bom, a gente já falou aqui de vários aprendizados também. Eu gosto muito da pauta de erros, porque nem tudo são flores. No varejo, imagino que tem muitos erros que acontecem. Assim, conta aí pra gente 2 erros que você lembra, que você fala assim, putz, isso aqui foi um erro que a gente aprendeu muito, ou isso aqui foi uma crise, né? Porque das crises nascem coisas maravilhosas também, e muitos aprendizados. Queria que você contasse aí pra gente 2 erros que você lembra e fala, isso aqui me ensinou isso aqui. Cara, tem um momento emblemático, eu subi uma operação uma vez, que eu era gerente de loja, e o meu superior, ele falou pra mim, ele falou, cara, essa loja tá um problema, e eu sei que você tem seu jeitinho, que você gosta de chegar, conhecer as pessoas e depois botar a mão na massa. Cara, esquece essa parte de primeiro eu conheço, depois eu treino, depois eu cobro. Esquece eu conheço. Já chega metendo a mão na massa, porque a gente tem que fazer o negócio acontecer. E eu segui o conselho que ele me deu. E não foi um caminho próspero. Eu tive muito mais resistência, eu tive muito mais dificuldade de fazer o negócio acontecer, porque depois vem uma outra premissa que eu acho que, antes de buscar o resultado, se conecta com as pessoas que estão em volta de você. Porque que sempre será por elas que você vai conseguir e por elas que você não vai conseguir aquilo que você precisa. Legal. Quando você fala de se conectar na prática, assim, ainda mais no teu universo, como que funciona isso? Como que você conecta com essas pessoas? Você cria momentos, você cria conversas? Como que funciona? Eu vou te dizer, eu sou também muito cuidadoso para dar retorno para as pessoas de tudo aquilo que eu sou demandado. Então eu brinco que todo mundo que me mandar um WhatsApp no dia, no máximo vai demorar 24 horas para eu responder. Muito então bom. Eu tento alinhar. Vamos fazer esse teste. A gente vai mandar mensagem pro Bruno e vamos ver se ele vai responder. Não tem e a hora que eu te mandei, você respondeu rapidinho também. Viu, então, que a gente tá falando desde ontem aqui. Tá eu já te avisei que cheguei, você cuidou de mim, você chegou ali. Comprovado. Tá vendo? Então eu acho que esses ciclos virtuosos, eles acontecem quando você tem os combinados pré-estabelecidos e você fala para as pessoas das suas fraquezas e das suas forças. Eu acho que demonstração de fraqueza, ela acaba gerando motivo de conexão. Eu brinco com o meu time que eu falo o seguinte, cara, se vocês me mandarem um e-mail, me mandem um WhatsApp se ele for urgente. Porque com certeza eu vou demorar pelo menos uns 3 dias para responder. Sim. Então tem algumas coisas da sua rotina, do seu dia a dia, que quanto mais as pessoas te conhecem, quanto mais você dá abertura para elas conhecerem a sua pessoa, você se torna mais próximo e eu acho que a conexão fica mais fácil. Eu faço uma brincadeira que às vezes eu sou bem interpretado e mal interpretado. Eu brinco no meu trabalho que eu não sei dividir o pessoal do profissional. Mas sabe por quê? Porque eu gosto de trabalhar com as pessoas sendo feliz. Eu sou ávido por confiar nas pessoas. Né? Eu sou ávido por ter times com ambiente, com climas agradáveis. Então, às vezes, e lógico, você não vai ter sempre pessoas que você vai adorar, que vão te reverenciar, ou você vai querer tomar chopp com elas todo dia. Mas você aprende a gostar de diferentes pessoas por diferentes motivos. E saber até onde você vai com cada uma. E eu acho que quando tem a máxima do respeito, né, e que as pessoas são leais e verdadeiras umas com as outras, eu acho que os times estão fadados aí a caminhar juntos. Concordo super. E bom, mudando um pouquinho aqui do assunto, hoje a gente vê a cada dia uma tendência nova. Com inteligência artificial, então, a cada 2 horas vem uma nova tecnologia, uma nova AI, uma nova tendência, ainda mais no universo de marketing e comercial, a gente vê muito isso acontecer. Queria que você contasse pra gente como que vocês se blindam, mas assim, ao mesmo tempo também respeitam o que está por vir, as novas tendências, as novas tecnologias, os novos comportamentos. Como não cair no perigo de que tudo é importante, né? E também não ficar cego ou míope de coisas que são relevantes, que vão mudar o comportamento do mercado. Começar de trás para frente. Acho que quando você falou aquele negócio da urgência, né? Então é uma coisa que eu falo pro meu time, a importância de conseguir diagnosticar o que é importante e o que é urgente. Tá, legal. Então, na minha opinião, no trabalho, tudo é importante, mas nem tudo é urgente.
E aquele negócio de multitask, eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, toma cuidado. Né? Porque às vezes um pratinho de uma coisa muito importante que você deveria estar entregando e estar dando um pouquinho mais de atenção, ele vai ser procrastinado para uma outra coisa só para você querer ticar uma tarefa e você entregar, e uma coisa importante vai deixar de acontecer, e determinados prejuízos, eles às vezes não têm volta. Então eu brinco que eu sou uma geração X com muito orgulho. Né? Eu vim do mundo analógico, entrei no celular, em determinado momento comecei o meu mundo, que eu sou aficionado por uma planilha. Então, das planilhas, eu mudei para o BI, e do BI hoje a gente está perguntando, né, para AI o que, os agentes de AI, aonde eu tenho que focar, o que eu tenho que fazer. Sim. E ela facilita a minha vida, assim, dinamicamente e muito, e do meu time também. Então, eu sou virginiano, então eu sou muito organizado. Então, eu tenho outro lado também que eu gosto de facilitar a vida para as pessoas. Então, eu acho que a minha função como diretor dentro do meu negócio é dar pista para o meu time correr. Ao mesmo tempo, eu fico sempre preocupado como é que eu posso ser um mecanismo de facilitação da vida deles, entendeu? E aí, para gerar mais eficiência, com o objetivo de aumentar a potência. Então, esse mundo hoje que a gente vive, de ferramentas, de um monte de oportunidade, de agente de AI que se conecta com BI, que se conecta com a parte de expansão, que se conecta com a parte de análise de produto, com planejamento. Então, eu acho que principalmente ter cuidado para você ter uma curadoria interna bem qualificada e, ao mesmo tempo, bem criteriosa para as escolhas que você vai fazer e testar. Lembra do ótimo inimigo do bom? Testa, tá tudo sai fazendo com um mínimo de responsabilidade, onde você vai focar no... Eu falo para minha galera, tudo bem errar, que é humano, mas vamos procurar escolher, vamos errar pequeno e vamos acertar grande. Sim. Então, são alguns cuidados e precauções que você vai tomando no meio do caminho para fazer as escolhas que você tem que fazer, mas hoje esse caminho não tem volta. Então eu acho que é um mundo que eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com e entender como funciona. E aí saber conviver. Você sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar alguns executivos do iFood, e o iFood ele tem uma cultura muito legal sobre esses testes, né? Então, ao invés de eu já ir para o transatlântico, né, já com um grande projeto, enfim, eles fazem mini testes de muitas iniciativas, que eles chamam de jet ski, né? Então é muito interessante, assim, ver, vamos inovar, mas inovar num modelo onde a gente vai testando, onde, né, no conceito de empreendedorismo, mínimo value product também, que é importante de a gente ter para a gente fazer isso. E aí, dentro desse contexto, queria que você contasse pra gente tecnologias que vocês têm adotado, como que vocês estão unindo processo, coração, cabeça, junto com as tecnologias, contando mais o que está hoje em dia ali na operação de vocês. Hoje, duas frentes super importantes dentro do negócio da gente vou falar de uma frente de relacionamento com o cliente e vou falar de outra frente que é onde a gente tem uma veia meio data-driven. Então, esse passa um pouco que eu falei antes, da gente evoluir. Por exemplo, na Hering, quando eu cheguei, no momento que a empresa estava, a empresa é muito planilheira. E eu brinco que de vidas passadas eu trabalhei com empresas um pouco menor e que muitas delas já tinham evoluído para uma visão sistêmica de análise de dados onde a coisa vinha mais pronta para você. E aí eu falo que eu comecei a receber planilha de tudo quanto é lado, ter que administrar a venda de um canal, venda do outro. Aí eu chamei meu time e falei, gente, eu vou assumir a minha incompetência. Eu não sei gerir uma empresa desse tamanho com a quantidade de planilhas que eu recebo. Vamos dar um próximo passo juntos? Aí começa, no dia seguinte nasceu uma iniciativa, chama o cara de TI, chama o pessoal aqui de base de dados, de BI e todo mundo em prol de um squad ali pra gente movimentar a empresa, pra empresa mudar a forma de enxergar os dados. Esse é um ponto. Outro ponto, relacionamento com o cliente. Das empresas que eu trabalhei, a evolução do fichário do vendedor, que hoje já existem vários fornecedores que fornecem para você ali um sisteminha onde cada vendedor recebe diariamente as agendinhas para cada cliente que ele tem que ligar, qual é a mensagem que ele tem que mandar, se liga, se é mensagem, se é WhatsApp, se é SMS. Então, aprender a lidar com essas ferramentas hoje no varejo é muito importante. E isso independe da senioridade do time que trabalha. Eu acho que tem que respeitar. E eu já trabalhei com níveis de senioridade de vendedores distintos. Você tem vendedores de uma marca mais A, mais premium, que um tipo de contato é um. A Hering, que a gente tem uma marca mais de massa e mais de venda de básico, é um perfil de cliente distinto. Então, entender qual é a velocidade do teu time, qual é a ferramenta que ele tem que ter, qual é o treinamento que você tem que dar para ele. E constância e recorrência próximo deles. Uma coisa que eu falo para o meu time é não dê larga.
fez, ensinou, acompanha, mas pega pela mão. Sempre vai ter alguém com mais dificuldade, dá mais atenção. Aquele que já está mais evoluído, não delarga. Pega ele, bota na vitrine, cria como referência. Então, acho que você cria um ecossistema de manufaturar esse relacionamento com essas ferramentas ali, onde o time esteja em constante alinhamento para focar naquilo que precisa. E, Bruno, se você tivesse... Ó, essa pergunta é boa. Se você tivesse um orçamento ilimitado aí por 30 dias... Orçamento ilimitado, essa é maravilhosa. E pode, assim, ó... Que empresa é essa? Pode deixar o currículo? Como é que faz? Vai, um bom orçamento, vai. O que você testaria? O que você faria, assim, de estratégia? Meio doida, assim, ou até mesmo... Enfim, aí é muito mais com você. Ou básico, bem feito, ou usado, inovador, enfim. Com esse orçamento ilimitado, assim. Olha, eu não tenho um orçamento ilimitado, mas eu tenho intenções ilimitadas. Então eu brinco Legal. que eu desafio o meu financeiro a fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, gastando aquele dinheiro que ele falou que me deu. E aí o desafio vai para o time, na recorrência, de falar como é que a gente facilita a jornada do cliente. Eu acho que hoje, para mim... Se jogar isso pro time, olha, vamos construir Exatamente. isso aqui juntos. Somos 3 diretores, um de multimarca, um de digital e eu que sou de loja. Então a gente sempre se reúne para a gente entender que nós temos 3 pontos de contato com o nosso consumidor. E como é que esses pontos de contato eles podem conversar para ter elementos que a gente construa um caminho onde o cliente, na hora de pensar em consumir, seja num local onde só tenha multimarca, ou em um local onde não tenha loja nenhuma, ou local onde tem a loja de monomarca, ou vice-versa. Às vezes ele está num lugar, você está no seu trabalho, você quer comprar um produto, você vai usar o e-commerce. Você está dentro do shopping, você quer comprar um produto, naquela loja não tem o que você quer, o e-commerce vai entregar para você. Então, acho que trazer uma jornada eficiente de consumo e fácil e que o cliente seja reconhecido como importante, para mim, é o que eu estou buscando hoje em dia de levar a Hering para esse patamar. E Bruno, pra gente finalizar, qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Essa eu vou adorar responder, essa pergunta é maravilhosa. Eu vou começar pelo pior. Quando eu comecei a mexer no ambiente de franquia, né, e eu vim de loja própria, e eu tinha muita ideia de fazer o que eu fazia na loja própria na franquia, e eu lembro o franqueado falou assim para mim, você vai entender que isso que você está fazendo não vai acontecer em franquia. Aí eu falei para ele assim, olha, se vai acontecer ou se não vai acontecer, eu não sei, mas eu vou fazer e eu vou tentar. Se eu tentar errar pequeno, eu vou assumir o que eu fiz e a gente vai tentar fazer diferente. Agora, o acerto, teve um grande líder meu que falou para mim assim, antes de você buscar o resultado, busca estar próximo das pessoas, Legal. porque é através dela que você vai chegar nos resultados. Que incrível. Bruno, finalizamos esse episódio com chave de ouro. Muito obrigada pela nossa troca. Claro que a conversa aqui vai continuar, porque temos o Varejo Tech Day nesta semana aqui em Floripa, temos jantar, temos matchmaking, temos vários conteúdos. Também fica aqui o convite para vocês acompanharem o Bruno, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Sigam aqui todas as marcas, o Marketing Negócio também. Obrigada, BYD, né, por disponibilizar o carro e DVA também para esse conteúdo aqui dinâmico. Obrigada, Bruno. Obrigada a você. Eu acho que eu vou ficar mal acostumado agora. Acho que eu vou também. querer sempre fazer um podcast agora num carrão como esse aqui, nos próximos comunidades. Muito obrigado pelo convite. Vamos pro evento. Estou muito satisfeito de ter sido convidado. Espero contribuir bastante. E quem precisar, só me acessar nas minhas mídias sociais aí, que eu prometo em 24 horas responder. É isso. Faça o teste. Falou, galera. Até o próximo episódio.